Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado, e convocá-los a mais uma reflexão hoje sobre o livro de Mateus a respeito de Jesus ser questionado, a respeito da tradição dos anciãos de lavar a mão para comer, a respeito da contaminação. Eu queria levá-los à reflexão de como eu cheguei à conclusão de que Jesus estava basicamente falando que os discípulos dele não lavavam as mãos porque eram sujos por dentro, portanto eram sujos por fora, pelo que eles faziam, pelo que eles falavam, etc. e tal. Por quê? E primeiro eu gostaria de dizer que eu, como um judeu, né, posso dizer para você com toda certeza que o nosso povo ele sempre foi um povo muito inteligente, no sentido de saber que o, o que adoece o corpo, o que traz doença para o corpo é a contaminação que vem de fora para dentro. Por quê? Porque as bactérias, elas vêm para o nosso corpo de dentro para fora, o que permite, de fora para dentro, o que permite com que elas entrem no nosso corpo são os nossos olhos, ouvidos, nariz, boca, né? Todos esses orifícios permitem com que essas bactérias, esses vírus, entrem dentro do nosso corpo. Então, por isso, nós tínhamos a tradição e temos até hoje de lavar as mãos para comer, também lavar os objetos para comer, porque acreditamos que a contaminação, o corpo é contaminado com o que vem de fora para dentro, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos numa cadeia alimentar, certo? Então, desde o ser vivo micro até o ser vivo macro, né, do menor ao maior, todos se devoram para sobreviver. Isso é a natureza, né, uma cadeia alimentar, né? Então, uma bactéria dentro do seu corpo, ela é um ser vivo que está te devorando. E como é que ela entra no seu corpo? A partir, né, da boca, dos olhos, de alguma ferida, certo? E isso não é diferente na tradição dos anciãos. Por isso tem que lavar as mãos, lavar os alimentos antes de comer, certo? Veja o borrachudo, né? Veja o mosquitinho que suga seu sangue, né? Ele alimenta do seu sangue. Se ele fosse do seu tamanho, né? É, uma única alimentação, uma única refeição dele durante o dia seria um ser humano, né? Eles consumiriam um ser humano, né? Por dia, né? Na sua refeição, se ele tivesse o tamanho do ser humano, né? Por quê? Porque são os vírus também, as bactérias, né? Todos são iguais, mesmo que sejam muito pequenos, minúsculos, todos procuram uma forma de devorar a carne, né? Então, por isso é necessário lavar as mãos para comer dentro da tradição, certo? E por que eu digo isso? Porque Jesus, ele era um judeu e como ele foi consagrado para ser sacerdote, etc., todas essas coisas, né, desde pequeno, para seguir a lei, como ele dizia que veio para seguir, né, ele entendia essa tradição, ele sabia que o corpo era contaminado pelo que vem de fora, né, contaminado pelo que vem de fora para dentro, né, etc. e tal. Mas ele dizia que os discípulos dele estavam contaminados e por quê? Porque pelo que eles falavam, né? Porque só o que eles falavam, o que eles profetizavam, o que eles testemunhavam, já provava que eles eram imundos, né? Que eles estavam impuros, que eles estavam contaminados. Então, ou seja, eles não estão lavando as mãos porque eles são sujos por fora, também vão ser sujos por dentro. Não são limpos por fora porque são sujos por dentro. Então, o texto começa dizendo assim: Jesus estava ensinando para as multidões, aí ele para na casa dele, né? Aí os discípulos dele falam com ele assim: já é tarde da noite, manda essas pessoas aí embora aí, porque para elas conseguirem algum lugar para se alimentar agora vai ser difícil, né? Aí já começa a contaminação deles, né? Porque o próprio Jesus já tinha ensinado para eles que aqueles que estivessem seguindo ele, praticando a justiça dele, né? Não era para se preocupar com o que há de comer ou de beber, porque ele, sendo o pai deles, saberia do que eles precisavam e iria providenciar isso para eles, certo? Então aí já começa a contaminação dos judeus, né? Eles estão querendo mandar as pessoas que já estão mortas de fome, seguindo Jesus, para ir embora, né? Enquanto o próprio Jesus prometeu para eles que iria dar comida para eles, né? Ou seja, Jesus não ia deixar eles embora sem dar comida para eles, né? Depois daquela longa viagem. Então, eles pararam para comer, Jesus multiplicou o pão para eles, comeram, certo? Quando foi no outro dia, vieram de Jerusalém alguns discípulos, alguns fariseus e escribas e perguntaram para Jesus por que os discípulos dele não lavavam as mãos para comer, porque estavam transgredindo a lei, a tradição dos anciãos, né? Aí Jesus vai dizer para eles o seguinte, né? Olha só, vocês também transgridem o mandamento de Deus. Isso aí é por causa da tradição de vocês, porque a lei diz que quem falar mal do pai ou da mãe que seja punido de morte. E vocês dizem que aquele que oferecer, que aquele filho que disser para o pai e à mãe que deve oferecer como oferta ao Senhor aquilo que lhe agrada ou que é de
de proveito para ele jamais honrará o pai e a mãe. Nisso aí Jesus estava certo. Porque se o filho chega para o pai e para a mãe e diz para a mãe, oferece isso aqui ao Senhor, e essa oferta não é o que Deus exigiu, né? Ele não está transgredindo o pai e a mãe dele, ele não está desonrando o pai e a mãe dele, ele está desonrando o próprio Deus, né? Porque o que Jesus defendia era o seguinte, como ele disse para o leproso, eu vim para cumprir a lei, não vim para, né, abolir a lei. Então, quando você for dar testemunho de mim, leproso, você entrega a oferta que é necessária de Moisés, certo? Moisés ordenou. Então, ele vai dizer o seguinte, né? Olha só o que ele vai dizer a partir do versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está falando isso para os escribas e fariseus, a respeito dos escribas e fariseus, da multidão que seguia ele e também dos discípulos, dizendo que eles são um bando de hipócritas, que Isaías já havia profetizado a respeito deles. Ou seja, este povo, ele se dirigindo ao povo, aos escribas e fariseus e aos discípulos, né, me honra com os lábios, porque era isso que eles faziam, eles honravam Jesus com lábios, Senhor, 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 eu te amo, né, mas não seguia o que Jesus vinha pregar, né, por isso que Jesus dizia para eles, né, no último dia, eu vou dizer para o falso profeta, inclusive, que era João, né, apartai de mim que eu não te conheço, né, por quê? Porque Jesus dizia que vinha seguir a lei, que era para todos dar testemunho dele, né, ou seja, veio trazer o sacrifício de animais para perdão dos pecados, como mandava a lei, porque a lei dizia o pecador devia ir até o sacerdote, enquanto ele confessa o pecado com o sacerdote, o animal é sacrificado. João, que era discípulo de Jesus, que pregava Jesus, dizia para os discípulos dele, para as pessoas que estavam seguindo ele, lembrando que essa multidão que seguia Jesus é a maioria discípulos de Jesus, João dizia para eles que eles deveriam se batizar com ele, enquanto eles se batizassem com ele, confessassem o pecado deles para João, o que era completamente errado da lei, né, que Jesus dizia que vinha para seguir, né? Por quê? Porque eles não deveriam se confessar o pecado com João, porque João é profeta e não sacerdote, e também não deveria estar se batizando para arrependimento dos pecados, porque a lei exigia para arrependimento dos pecados, para perdão dos pecados, sacrifício de animais. Então era um povo que honrava Jesus com os lábios, né? Mas o coração deles estava longe de Jesus, né? Porque Jesus dizia que queria ter misericórdia, vinha trazer misericórdia, arrependimento, né? Ou seja, as pessoas voltariam a seguir a lei, sacrifício de animais para perdão dos pecados, respeitar a lei do sábado, né? Mas o coração deles estava longe de Jesus, porque eles estavam seguindo a doutrina de João. Enquanto Jesus pedia misericórdia, convocar o arrependimento, João já dizia para os escribas e fariseus que eles seriam condenados, jogados no fogo como palha, porque não produzia fruto de arrependimento, que era o batismo com João, certo? Então o coração deles estava longe de Jesus, embora eles falassem no nome dele, honrassem ele com os lábios, né? Porque enquanto ele queria trazer misericórdia, João pregava em nome dele, querendo trazer o holocausto. E ele dizia, eu quero misericórdia, não holocausto, não quero esse povo, escribas e fariseus mortos e queimados, como você diz. Até porque ele dizia, o escriba e fariseu é como um pai de família, né? Que sendo sábio da lei, né? Sendo sábio da escritura, sábio do reino dos céus, ou seja, da lei que deve ser cumprida, o sacrifício de animais para perdão dos pecados, vai ao seu depósito, né, e tira as coisas que é boas e são ruins. Ou seja, ele mesmo dizendo, né, João estava errado ao dizer que ia crucificar ou iria punir os escribas e fariseus que não se batizassem com eles, né, porque eles eram sábios da lei, né. E dizia, inclusive, que o reino dos céus dele, que ele vinha pegando, era semelhante no sentido de que ele ia juntar todas as pessoas, né? E ali ele ia separar o joio do trigo, aqueles que seguiam a lei daqueles que não seguiam a lei. Então, ou seja, ele vinha trazer todos para o reino dele, inclusive os escribas e fariseus, que João, antes mesmo de trazer eles para perto, já estava condenando eles, dizendo que eles estavam condenados porque não produzia fruto do arrependimento, que era o batismo com João, enquanto Jesus queria trazer misericórdia para eles, e não o holocausto, matar eles queimados vivos, como João pregava, certo? Então honravam Jesus com os lábios, esse povo, os discípulos, os escribas, também os fariseus, alguns deles, mas o coração deles estava longe de Jesus. Ele vai dizer assim, em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens, que é exatamente o que João ensinava, dizendo que estava adorando Jesus, ensinando preceito de homens. Qual que era o preceito de homem? Pregar o batismo, né, para arrependimento dos pecados, enquanto as pessoas confessavam o pecado com ele, né? Isso é preceito de homem, porque o preceito que foi escrito por Moisés através de Deus foi que o ser humano sacrificasse um animal perante o sacerdote enquanto confessava os seus pecados, né? Ele vai dizer, tendo convocado a multidão, lhe disse,
ouvir e entender, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Então, os fariseus olharam para Jesus e ficaram escandalizados com o que ele estava dizendo. Como assim um cara que foi criado na lei, né? Foi eleito sacerdote desde pequeno, consagrado como manda a lei, não conhece a tradição dos anciãos, a ponto de dizer que o que contamina o corpo é o que sai da boca e não o que entra pela boca, né? Justamente por quê? Porque ele não estava dizendo que o corpo humano não era contaminado por doenças através do comer sem lavar as mãos, né, do que vem de fora para dentro. Mas ele estava dizendo que os seguidores dele eram um bando de povo que honrava ele com a boca, mas o coração estava longe, entendeu? Porque não fazia nada do que ele ensinava, entendeu? Então só diz que os fariseus ficaram escandalizados. Aí ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então João será arrancado, porque se ele diz que vem seguir a lei, a planta que o pai dele colocou na terra é o fiel à lei, que vai seguir a lei, sacrificar animal para perdão dos pecados, que vai seguir a lei da circuncisão, guardar o sábado. Então, toda planta que não produz esse fruto, ela será arrancada. João seria arrancado, né? O povo que seguia ele também seria arrancado, por quê? Porque não seguia a lei, em vez de sacrificar o animal para perdão dos pecados, como Jesus mandou para que o jovem lá que estava imundo, para ele ordenar a oferta, entregar a oferta que Moisés ordenou, né? Ele queria que as pessoas dessem testemunho, esse testemunho dele, né? Que as pessoas que passavam por ele eram influenciadas a seguir a lei, né? Então, essas pessoas não seriam arrancadas, mas João, os discípulos que estavam se batizando para arrependimento dos pecados, seriam então arrancados, certo? Ele vai dizer: deixai, são cegos, guias de cegos. Ora, um cego guiar outro cego, cairão ambos do barranco. Por que ele diz que eles são cegos, guias de cegos? Né? Porque eles não tinham capacidade, os escribas e fariseus não tinham capacidade de olhar para os discípulos de Jesus e ver que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos porque eram sujos por fora, porque eram sujos por dentro. Então, a sujeira que havia do lado de fora é reflexo da sujeira que havia do lado de dentro. Tanto que eles não enxergavam isso, que tiveram que perguntar para Jesus por que os discípulos não lavavam as mãos, né? Então Jesus está basicamente falando: eles são cegos, né? Eles não veem que vocês não lavam as mãos porque vocês são sujos, tanto por dentro assim como por fora, tanto por fora assim como por dentro. Então, disse Pedro: explica-nos a parábola. Então Pedro, que não entendia nada, era o mais ignorante de tudo, achou que era uma parábola, né? Pediu para Jesus: explica-nos essa parábola. Então Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Caraca, Pedro, você ainda não entendeu o que eu disse? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e isso contamina o homem? Então ele está dizendo para Pedro: Pedro, você não entendeu ainda que o que sai da boca é o que contamina o homem? Porque o que sai da boca é o que vem do coração. Então, portanto, quando João e vocês, seguidores de João, aceitavam a doutrina de João, que era preceito de homem, se batizar para arrependimento dos pecados, enquanto se confessavam com um profeta, em vez de se confessar com um sacerdote, né? Quando vocês aceitavam ele dizendo que eu era a ira vindoura, sabendo que a ira que causou a morte, o primeiro pecado, foi causado por causa da ira, então eu não poderia ser esse Messias, porque eu estaria fazendo o primeiro pecado proibido, que era a ira, que Deus pediu para ter domínio próprio, então eu não poderia ser a ira vindoura. Quando vocês aceitaram esse discurso que saía da boca de João, vocês aceitaram e seguiram, achando que eu ia tacar fogo nos escribas e fariseus porque eles não estavam se batizando com vocês para arrependimento dos pecados. Quando vocês ouviram ele pronunciar isso, vocês já estavam contaminados, porque o que sai da boca vem do coração. Então, o que vem do coração de vocês é a morte, é a destruição, é o holocausto sobre aqueles que não querem se batizar com João para arrependimento dos pecados. Enquanto eu mandei vocês pregarem em silêncio, fazer a doutrina de vocês em silêncio, quando for orar, orar em silêncio, porque o que o profeta Isaías disse que ia vir como um grande guerreiro, não ia vir nem a palavra dele sobre as ruas, nem a voz dele sobre as ruas, para vocês ficarem em silêncio e vocês fazem essa ruaça toda querendo ser visto pelos homens, né? Ele vai dizer: porque do corar procedem os maus desígnios, homicídios, que era exatamente o que João trazia na pregação dele. A morte sobre os escribas e fariseus porque não queriam se batizar com ele para arrependimento dos pecados. Então eles já eram contaminados. Se eles lavassem as mãos ou não, não faria diferença, porque estavam contaminados. Porque o que saía da boca deles era a morte, era a opressão. Isso tudo em nome de Jesus, então dava um falso testemunho.
Então ele vai dizer adultérios, porque também os discípulos de João, né, Felipe, discípulo de Jesus, estava envolvido em adultério também com a mulher de Herodes, certo? Aí ele vai dizer prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E eles davam falso testemunho de Jesus, eram os primeiros a dar falso testemunho de Jesus. Por quê? Porque Jesus dizia que queria misericórdia e não holocausto. Ou seja, ele queria convocar as pessoas a arrependimento, porque ele vinha seguir a lei. E aquele que mudasse uma vírgula da lei estaria culpado. Então, ou seja, se a lei mandava que o sacrifício de animais deveria ser executado com o sacerdote enquanto a pessoa se confessava o seu pecado para perdão, quando eles diziam que Jesus vinha, né, para trazer o batismo como arrependimento do pecado enquanto se confessava o pecado com ele, igual João fazia, eles estavam dando falso testemunho de Jesus, que dizia que queria trazer misericórdia, trazer todos ao arrependimento, e não levar os escribas e fariseus a serem queimados no fogo, porque não seguiam as doutrinas, os preceitos de homens, que era o que João pregava, o batismo para arrependimento dos pecados, enquanto na lei que Jesus disse que veio para seguir e não abolir, mandava o sacrifício de animais. Ao invés de você estar com João lá, confessando seu pecado e se batizando com ele para seguir a lei, você deveria estar no templo de Jerusalém, sacrificando o animal com o sacerdote, confessando seu pecado, porque o pecado gera a morte, então o sacrifício de animal, certo? Então ele vai dizer, são essas coisas que contaminam o homem, mas o começo em lavar as mãos não contamina. Então ele está querendo dizer o seguinte, olha só, os meus discípulos, as pessoas que me seguem, me honram com a boca, mas o coração está longe de mim, eles já estão contaminados. Então não faz diferença se eles vão lavar as mãos ou não, porque o homem é contaminado pelo que ele fala, e eles já estão contaminados pelo que eles falam. Então já estão todos contaminados, lavando a mão ou não, estão contaminados, certo?